Ora, boas pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. No filme deste mês, nesta parceria que estamos a fazer aqui com a Ebro Guitars, vamos falar do Woman Tone. O Woman Tone é um timbre, e é um timbre que eu vejo no mundo da guitarra como um timbre com umas características únicas, tanto que ele até tem um nome próprio, né, que é o Woman Tone, que é muito particular. Ele foi desenvolvido por Eric Clapton, foi que o tornou assim popular nos anos 60, na altura do Scream. Só para contextualizar aqui um pouco, é aquela época psicadélica em que toda a gente andava meio maluca, né? E eu estava no Scream, na altura com o Ginger Baker e com o Jack Bruce. Isto era uma banda que aquilo devia ser um barril de pólvora, porque, segundo consta, o Ginger até chegou a apontar uma faca ao Jack, por isso estão a ver bem como é que era o ambiente naquela banda. Podia ter durado se calhar mais um bocadinho, no entanto, durante o tempo que eles tocaram juntos, foi uma banda incrível e fizeram coisas espantosas. Um dos temas, o Right Room, é um dos meus preferidos, o Sunshine of Your Love também, e é um pouco este timbre que nós vamos tentar recriar. Nós vamos tentar recriar, ok, ou seja, ter um timbre com uma influência parecida, nunca será igual, até porque o amplificador não é o mesmo, a guitarra não é a mesma, o microfone não é o mesmo, o meio de gravação não é o mesmo, por isso vai haver sempre aqui alguma diferença no timbre. Mas as bases do som é o que eu vos vou passar aqui para vocês recriarem o timbre à vossa maneira em casa, com o vosso material. Material que eu acho que é adequado para este timbre. O Eric Clapton na altura andava tocando com os Poles e andava tocando com SGs, inclusive a tal SG a Full, que foi pintada por um grupo de pintores, pá, que tem aquele visual meio psicadélico, meio não totalmente psicadélico, né? A Full era uma das guitarras com que ele se apresentava ao vivo. Depois também se apresentava com uma Les Paul. Ou seja, a característica aqui é guitarra com humbuckers, ok? Então isto já nos abre assim um caminho para a gente percebermos mais ou menos como chegar a esse timbre. Outra coisa que eu acho que é importante ter é uma distorção estilo Marshall, mas nem é preciso ser aquela distorção toda Marshall, ok? Lembra-se, estamos falando nos primeiros amplificadores, nos primeiros plexis dos anos 60, então não havia assim a quantidade de ganho que nós temos hoje em dia. Aliás, um erro que é muito comum as pessoas pensarem é que o plexi é um amplificador extremamente distorcido. O Marshall Plexi é um amplificador que pretendia recriar um Fender, simplesmente tinha um pouco mais de distorção do que um Fender.
por isso não é aquela distorção toda como muita gente pensa. Aliás, até é um amplificador bastante clean. Mais coisas que eu considero assim importantes para se recriar aqui este timbre. Se possível, greenbacks de 25 watts, que era o que havia na altura, e que eu felizmente tenho aqui na minha Marshall, na minha 1960 TV, que é esse tipo de altifalante. Another characteristic of your particular playing is a kind of whining noise usually described as woman tone. Yeah, let me turn this thing off. Can you tell us what that is? The woman tone is produced by using either the bass pickup or the lead pickup, but with all the bass off. And in fact, if you use both pickups, you should take all the bass off on the tone control. That is to turn it down to 1 or O, you know, on the tone control, and then turn the volume full up, you know. And it's supposed to sound like this. The kind of blues I play I started playing was one of accompaniment, you know. Nesta entrevista que acabámos de ver, podemos ver aqui um pouco como é que o Clapton usava o timbre woman tone, não é? Na verdade, o que é que eu fazia? Apanhar aqui a minha rila, Star Commando. O que é que eu fazia? Simplesmente fechava o tone todo. E depois, convém ter um amplificador ligado para tocar, não é? E depois de ter o tone todo fechado, simplesmente tinha um Marshall com distorção, alguma distorção, lembra-se, não era assim tanta, e criava aquele timbre. É curioso que este timbre parece-me um bocado um fuzz, porque dá-me um pouco essa sensação de ser meio fuzzístico, e não bem um overdrive, se calhar até por o tone estar fechado. Pois, se ele estiver aberto, né? Se o tone estiver aberto, temos aqui uma distorção à Marshall, mas mais volta para um overdrive, né? Agora, se fecharmos o tone, vai acontecer a magia. E cá está. No fundo, é isto o woman tone. É aqui nesta guitarra, eu acho que ele não fica muito articulado por causa do output que ela tem. Então eu abro o volume, o tone, aliás, aqui um bocadinho. Abro por volta de 1,5. 2, assim. Já ganhou alguma articulação, totalmente fechado. Não tinha, né? Por exemplo, e cá está. No fundo, é este o segredo do woman tone. Basicamente, é jogar com o volume, com o tone da guitarra. E neste caso, para ganhar um bocadinho de articulação, para não deixar o som tão enleado, abrir ligeiramente, ou seja, ele está no 2, está ligeiramente aberto, porque também não quero abrir demais, porque senão começa a deixar passar agudos. E é este o conceito por trás do woman tone. Vocês até com um pedal de distorção, um Boss, um DS1, podem conseguir chegar a um timbre relativamente idêntico. Qual é que é o segredo? Jogar com o tone da guitarra. Houve já muita gente a recriar e a usar este som de uma maneira um pouco diferente. Há dois guitarristas que me vêm à cabeça que usaram o woman tone à maneira deles, mas que nitidamente dá para ouvir. Um deles é o John Mayer.
outro, o Carlos Santana. Se vocês forem a ver o timbre do Santana mais atual, a partir do momento que ele começou a usar PRS, é muito, muito dentro desta onda. No entanto, estes dois indivíduos têm uma particularidade. Eles usam, por norma, amplificadores na onda de um Dumble. Ou seja, não é uma distorção estilo Marshall. Ou então uma Marshall mais vitaminada. Mas, de qualquer das formas, o timbre, se fecharem o tone, ele está lá. O Mayer usa isto, por exemplo, no tema no New Light, ele usa este timbre. Espero que tenham gostado aqui do primeiro filme. Aqui a primeira dica para conseguir é um timbre, né? Um timbre clássico. Resolvi começar por aqui exatamente por isto, porque é só jogar quase com a guitarra e com o amplificador. Em qualquer amplificador vocês vão conseguir tirar um timbre relativamente dentro desta onda. Desde que a vossa guitarra tenha um tone, vão conseguir. É lógico, o ideal seria um Marshall com uma coluna com greenbacks de 25 watts. No entanto, com um Pivot conseguem, com um Lani conseguem, com um Fender conseguem, vão conseguir com mais amplificadores, porque no fundo é uma distorção que não é tão pesada como tudo isso e o tone da guitarra fechado. Espero que tenham gostado. É tudo, fica bem. Até à próxima.